Dando continuidade à geometria e voltando a falar dos conceitos primitivos, eu vou falar algumas regrinhas, algumas observações que vão envolver essa ideia desses conceitos primitivos. Aí já começamos a definir algumas coisas. Eu vou colocar isso como observações, tá? Então eu vou colocar aqui como obs1. Se fosse perguntado para vocês, em um ponto, passam quantas retas? Poderia ser uma perguntinha na sua prova. Eu vou responder com essa observação. Olha só. Por um ponto, passam infinitas retas. Infinitas retas. Professor, e como é que eu sei que isso é verdade? Imagine comigo. Se aqui eu tenho o ponto A, eu posso afirmar para vocês que essa reta passa pelo ponto A. E essa reta aqui também passa pelo ponto A. Essa reta também passa, e essa também, e essa também, essa. Ou seja, eu tenho infinitas retas que passam por um ponto. Ok? Então, primeira observaçãozinha, por um ponto passam infinitas retas. Deu para ver isso aí? Vamos aqui do lado e vamos para obs 2 então lá. Obs 2. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu vou dizer o seguinte. Em uma reta, há infinitos pontos. Em uma reta, há infinitos pontos. Imagine aqui que eu tenho a reta R. A pergunta é, eu posso ter o ponto A nessa reta R? Posso. Eu posso ter o ponto L nessa reta R? Posso. Eu posso ter outro ponto A aqui? Também posso. Posso ter o ponto F aqui? Posso. Posso ter o ponto E aqui? Posso. Posso ter o ponto R? Também posso. Por coincidência deu meu nome, ó, Rafael. Mas não é isso que eu queria mostrar. Olha lá, eu tenho 6 pontos aqui. Mas eu posso ter outro, eu posso ter outro, e eu posso ter outro. Opa, essa reta é infinita. Eu posso ter outro, eu posso ter outro, posso ter outro. Quantos pontos eu vou ter? Infinitos pontos em uma reta. Dá para ver? Essa é a segunda observação. Então, se for perguntar para vocês, quantos pontos há numa reta? Você vai dizer quanto? Infinitos. Olha a terceira observação. Obs 3. Obs 3. Sei que é uma parte teórica, uma parte mais tranquilinha. Tem gente até que gosta, porque não tem continha, né? Mas, vamos lá. Obs 3. Vou dizer o seguinte. Por 2 pontos, passa uma reta. Por 2 pontos, passa uma reta. Como assim, professor? Ó, se eu tiver 2 pontos, ponto A e o ponto B, eu vou ter uma reta que vai passar por esses 2 pontos. Tá? Professor, tem como passar 2? Só se eu tiver uma reta em cima da outra. Isso pode acontecer? Pode. Tirando isso, não tem como. Ah, professor, claro que tem. Olha essa daqui, ó. Ô, gente, aí não é uma reta, aí é uma curva. Então, por 2 pontos, passa uma reta. Ok? Olha a obs 4. Obs 4. Eu vou dizer o seguinte. Em um plano, há infinitas retas. E, consequentemente, infinitos pontos. Então imagine comigo, ó,
Se eu tivesse esse plano aqui, plano alfa, quantas retas eu tenho nele? Ó, eu tenho a reta R, eu tenho a reta S, eu tenho a reta T, eu tenho a reta U. Lembra que o plano é infinito, as retas também são. Quantas retas eu vou ter? Infinitas. Desenhei só algumas, eu vou ter infinitas. E em cada reta dessa, eu tenho infinitos pontos, ó. Tá? Eu tenho infinitos pontos. E fora delas também eu tenho outros pontos, ó. Tem um monte. Então, ó, em um plano, há infinitas retas e, consequentemente, infinitos pontos. Presta atenção nisso. Olha a próxima OBS. OBS 5. Essa é mais difícil de enxergar, tá? Vou dizer assim para vocês. Por uma reta, passam infinitos planos. Por uma reta, passam infinitos planos. Imagine o seguinte. Imagine que aí, da sua poltrona, da sua cadeirinha, tá? Do sofazinho que você está assistindo aí a aula na tela, você tem aquele chaveirinho que aperta um botãozinho e sai um laser vermelho, tá? Desse chaveiro. Então imagine que você apontou para a tela, apontou aqui para o quadro, tá? Que você está vendo aí na sua tela. E você apertou o botãozinho, saiu um laser vermelho desse seu chaveirinho e ele veio parar aqui na tela. Repara que esse laser formou uma reta. Mas como seria o desenho desse laser, que é uma reta aqui no quadro? Seria uma pintinha vermelha. Ou seja, o desenho dessa reta que está vindo aqui em direção ao quadro, no quadro ele é um ponto. Agora imagine um plano. Imagine um plano. Eu vou pegar rapidinho aqui só para te mostrar. 2 segundos. Peguei uma folha aqui, ó, que de uma certa forma é um plano. Aqui é um plano, mas se eu olhar ela de lado, aqui no quadro, vai representar uma reta. Então imagine que essa reta aqui, ó, é a representação no quadro desse plano. Mas eu posso girar esse plano um pouquinho para cá, e posso girar ele um pouquinho para cá, posso girar ele um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Quantos planos vão estar passando por essa reta que é o laser que você está atirando aqui na nossa tela? Infinitas. Então, por uma reta, passam infinitos planos. Conseguiu enxergar? Vamos para a OB 6, tá? Geometria é assim, gente. É muito de enxergar, tá? Vou um pouquinho na frente só para jogar o papel aqui. Pronto. Vamos lá. Aí eu vou falar da OB 6. O que seria a observação 6? Seria o seguinte, é a última observaçãozinha, tá? É a união de todos os pontos, forma o espaço. Tá? A união de todos os pontos forma o espaço. Então, se eu pegar todos os pontos que tem, eu vou formar o espaço. Qual é a ideia disso, professor? Vamos pensar o seguinte. Tem um joguinho que minha filha gosta muito. Minecraft, tá? Que é um jogo de cubos. Pega vários cubos e tem um mundo que é formado de cubos. Você monta cubo, quebra cubo, você faz o que você quiser. Imagina que você pegue todos os cubos possíveis, um do lado do outro, um de cada cor, você pega todos os cubos possíveis. Você formou o mundo lá no Minecraft. O espaço lá no Minecraft. Aqui é a mesma coisa. Pega todos os pontos que tem, junta tudo, formou o espaço. Essa é a definição. Detalhe, que a gente não estuda o espaço no ensino fundamental. Não estuda, só mais pra frente. Em geometria não, só mais pra frente. Geometria espacial sim, mas lá no 9º ano.
Mas essa definiçãozinha, essa observaçãozinha, ela é sempre lembrada. Quando eu pego todos os pontos, eu tenho o espaço. Beleza? Para a gente continuar, eu vou falar o seguinte. Depois dessas observaçõezinhas, tá, eu vou ser obrigado a falar das posições relativas entre duas retas. Posições relativas entre duas retas. Para ser mais exato, inicialmente só tem duas posições, tá? A primeira delas, reversas. E coplanares. Bom, qual que é a diferença entre reversas e coplanares? Vou começar com essa aqui que é mais simples. Co, em matemática, significa mesmo. Planares, planos. Então, coplanares, mesmo plano. São retas que estão no mesmo plano. E como eu estou diferenciando, as reversas vão ser o quê? Não estão no mesmo plano. Não estão no mesmo plano. E quando eu digo isso, queridos, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou falando que não existe um plano que contém as duas retas. Como assim? Eu vou desenhar aqui um cubo. Tá? Um dado, tá? De joguinhos aí que vocês devem ter na casa de vocês. Um cubo, um aquário, ou mesmo uma sala, ou o quarto que você está assistindo a aula aí e tal. Tem o formato de um cubo. Se você pensar nessa linha amarelo, se você pensar nessa linha aqui em vermelho, eu não consigo achar um plano que contém essas duas retas. Por exemplo, se eu pensasse nessa daqui e nessa, existe um plano, a face do cubo aqui tem as duas. Não tem um plano que contém as duas. Mas no nível que você está estudando, sexto ano, o que você tem que saber é o seguinte. A professora vai perguntar, o que são retas reversas? Você vai dizer o seguinte, não estão no mesmo plano. Só isso que você precisa saber. O desenho é esse daqui. Não tem um plano que contém as duas retas. O mais interessante para você do sexto ano é isso aqui, ó, coplanares, mesmo plano. E aí eu tenho basicamente duas retas, tá? Eu tenho as retas que são paralelas e eu tenho as retas que são concorrentes. Que se você pegar um mapa de uma cidade aí, tá? Você vai ver facilmente a ideia de paralelas e concorrentes. Basicamente é o seguinte. Não tem ponto em comum, ou tem todos os pontos em comum, paralelas. Tem um ponto em comum, concorrente. Vou escrever isso para vocês. Ó, quando que ela vai ser paralela? Não possui pontos em comum. Tá? Ou, quando que ela vai ser paralelas? Possuem todos os pontos em comum. O que vai acontecer? Essa em amarelo, elas são chamadas de paralelas distintas. E o símbolo é esse aqui, ó. R paralelo a S. Essas outras, que está em vermelho aqui, possuem todos os pontos em comum, elas são chamadas paralelas coincidentes. E não banguela, preste atenção, é coincidentes. E o símbolo é esse aqui, ó, R igual a S. Alguns autores trazem até 3 tracinhos, assim, ó. Mas é a mesma coisa. Geralmente a gente usa 2 só. E a última, professor, e as concorrentes? Vou escrever aqui. Possuem apenas um ponto
em comum. Como é que seria, professor? Tá? Seria o seguinte, retas concorrentes, eu escreveria assim, ó. Rx com S. Tá? Então isso aqui significa concorrentes. Só que detalhe, as concorrentes têm um caso particular, que eu vou escrever aqui para você. Caso particular. Professor, quem que é o caso particular? Vou escrever aqui. São as perpendiculares. Perpendiculares. O que é, professor, perpendicular? Ó, além de ser concorrente, forma um ângulo de 90 graus. Aí o símbolo, queridos, passa a ser assim, ó. R perpendicular com S. Você quer ver exemplo, né? Eu vou te mostrar. Vem aqui do ladinho comigo que eu vou te mostrar. Olha aqui. R e S. Contidas no mesmo plano e não possuem ponto em comum. O que elas são? Paralelas distintas. No matematiquês, assim. Olha essas. Essa com essa. RS. Olha lá, tem um ponto em comum. O que elas são? Concorrentes. Como eu escreveria? R x(S). Olha essa daqui. R. E aqui em cima dessa, S. Tem todos os pontos em comum, tá? Uma em cima da outra. O que elas são? Paralelas coincidentes. Como eu escrevo? Olha lá, R igual a S. Coincidentes. E o último caso, olha aqui. Tem um ponto em comum. E formou um ângulo de 90 graus. Esse símbolo aqui é o ângulo de 90. Aqui eu tenho R e aqui eu tenho S. Concorrentes com ângulo de 90. Perpendiculares. Perpendiculares. Como que é o símbolo? Olha só. R perpendicular com S. Presta atenção que essas são as posições, tá? E toda essa parte teórica pode ser cobrada na sua prova. Por isso você tem que saber. Beleza? Na próxima aula a gente volta com mais conceito de geometria plana.